Quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está avaliando, né, como que as pessoas se comportam mediante qualquer situação aí da vida. Mas a gente vai trazer muito mais essa analogia para dentro do nosso consultório. Primeiro, como que eu me comporto? Quem sou eu? Né? O primeiro passo para o autoconhecimento é você identificar o seu perfil comportamental. Não vou entrar a fundo da origem, enfim, porquê, qual que é a metodologia. Nós vamos falar já direto ao ponto qual que é cada perfil para você conseguir se identificar, tá? Então a gente precisa, antes de mais nada, antes de aprender a lidar com os outros, aprender a dominar ali a comunicação com os meus funcionários, melhorar a fidelização com os meus pacientes, conseguir fechar mais tratamento, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender quem eu sou, né, na verdade, qual o meu perfil comportamental e quais são os meus pontos de atenção, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso potencializar, o que é forte em mim, que eu preciso realmente explorar mais isso. Uma vez que você se conhece, você consegue identificar onde que você quer puxar mais, onde que você tem que diminuir, e tudo isso vai fazer sentido para a sua melhor comunicação, melhor fechamento de tratamento, melhor fidelização de paciente, consequentemente vai aumentar o seu faturamento. Quando a gente está falando da metodologia DISC, a gente está falando de 4 perfis comportamentais. Então, essa metodologia, ela entende que todos os seres humanos estão encaixados dentro desses 4 perfis, certo? Que perfis são esses? Executor, a gente vai falar dele. Comunicador, então executor, comunicador, planejador e analista, certo? Dentro desses 4 perfis, as pessoas, elas podem ou ser um, ou ser outro, ou ela pode ter mix, né? Tipo assim, uma junção de 2 perfis, mas claro que um é sempre mais do que o outro. Então, quando você identifica o perfil daquela pessoa, o dominante, vamos dizer assim, aquele que mais é evidente, aquele que é mais perceptível, você consegue entender como que você molda essa pessoa, como que você treina essa pessoa, como que você motiva essa pessoa, como que você bonifica essa pessoa. Você consegue ajudar a ter mais segurança em alguns processos, por exemplo, né? Então, através desse trabalho com perfil, você consegue desenvolver talentos. O que significa isso? Você, dentista, ao se conhecer, pode desenvolver melhor a sua secretária. Você pode desenvolver melhor qualquer pessoa da sua equipe, desde que você entenda qual o perfil seu, qual o perfil da pessoa e o que vocês têm em comum e o que vocês têm divergente. Uma vez que você descobre isso, que você entende isso, você consegue inclusive mudar a pessoa de cargo, ela vai se dar melhor em outro lugar. Por quê? Porque a área de talento dela já é nata de certo setor, entende? Muitas vezes a gente não sabe disso e a gente fica lá dando murro em ponto de faca. Essa secretária, não dá certo. Eu já ensinei ela 1000 vezes isso e ela não vai. Eu já pedi para ela 30 mil vezes isso e ela também não faz. O que eu faço, Flávia? Muitas vezes o problema é porque você não conhece o perfil dela. Ou, se você conhecesse, você saberia como melhorar isso nela, ajudando de forma eficaz esse problema que ela tem, no caso. Ou você poderia simplesmente trocar ela de setor e ela vai voar em outro lugar, entende? E trazer uma pessoa mais apropriada, no caso, o cargo da recepção. Então, olha quanta coisa a gente pode mexer, olha quanta coisa a gente pode estudar para que melhore a questão ali de pessoas dentro do seu consultório. Quando a gente está falando de gestão de pessoas, fala absurdamente de dinheiro, tá? Você não ganha dinheiro sem pessoas, você atende pessoas, você precisa de pessoas no seu consultório para fazer um serviço bom para as outras pessoas. Então, entende que a gente, dentistas que são profissionais liberais, a gente precisa de estudar pessoas o tempo inteiro. Eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber como tratar cada um, eu preciso saber como que aquela pessoa se motiva a continuar o meu tratamento para que não abandone ali na terceira etapa. Tudo isso é importante. Então, o primeiro perfil é o perfil executor, tá? O próprio nome já diz, é um perfil ágil, é um perfil que executa, é um perfil multitarefa. É aquela pessoa que você olha para ela já tá fazendo alguma coisa, ela não consegue ficar parada, é aquela pessoa que o tempo todo ela tá inventando coisas para fazer.
é aquele faca na caveira, vamos dizer assim, sabe? Você dá um trabalho para ele e já começa a executar agora mesmo. Então, assim, você vira para a pessoa e fala: fulano, eu precisava de um relatório. Ah, não, peraí, vamos começar a fazer já. Peraí, deixa eu pegar aqui um papel, deixa eu pegar aqui uma caneta. Tá, qual que é o relatório que você precisa? E é aquela pessoa pronta para tudo, sabe? Pau para toda obra. Esse é o executor. Então, muitas vezes, você vai ter pessoas assim no consultório, ou vocês desejariam ter pessoas assim no consultório, tá? Mas, Flávia, esse é o melhor perfil? Não existe melhor e pior, tá certo? Existe perfil certo no cargo certo. Por quê? Porque todo perfil tem os pontos fortes e tem os pontos de atenção. O que seriam os pontos de atenção? É a parte negativa do perfil, né? Então, como todo mundo tem um lado bom, todo mundo também tem um lado ruim. Então, o executor, por ser essa pessoa que realmente coloca a mão na massa, que faz acontecer, que adora um desafio, que tudo que você lança ele adere, não, vamos junto, vamos fazer, e é para hoje, vou entregar ontem, aquela pessoa assim rápida, sabe? Ela é muito competitiva, ela gosta de assumir risco, ela bate no peito e fala: manda que eu faço. Então olha para você ver quantas qualidades legais esse perfil, certo? Então se você aí tem uma secretária que tudo que você pede ela não te entrega, tudo que você solicita ela faz pela metade, ou ela começa e não termina, aí isso você fala: putz, uma pessoa executora aí seria bom para mim. Imagina eu entregar uma coisa na mão dela, ela me entregar, 2 horas depois. Imagina eu pedir alguma coisa para ela e ela me entregar, assim, aquele relatório, em tempo ágil, recorde, né? Imagina ela assumir o risco. Não, doutora, vai dar certo esse negócio, deixa comigo que eu vou resolver essa parada aqui. Quem não gostaria de uma secretária dessa, não é mesmo? Então, esse é o ponto positivo de um executor. Mas, Flávia, você falou que existe ponto negativo, né? E que ponto negativo é que a maioria dos executores tem? Vamos lá, ponto de atenção, vamos dizer assim. Impaciência. O executor, ele não tem paciência de esperar, ele não tem paciência em ouvir, ele não tem paciência com muitas coisas. Ele é rápido, ele é ágil, ele não tem tempo de mimimi. Uma pessoa começa a contar a vida, ele já levanta e ele fala: então, o que é que a gente estava falando mesmo? Sabe aquela pessoa que realmente ela não é focada em pessoas, ela é focada em processos? Então, esses perfis que eu estou falando para vocês, de 4 aqui, 2 deles serão focados em processos. O que é processo? É demanda, é papel, é resolver, é resultado, sabe? E 2 desses outros perfis são voltados para pessoas, relacionamento, muito carinhoso, né? Muito nossa, pessoa em primeiro lugar, resultado vem depois. Então, 2 desses perfis são voltados a processos e 2 são pessoas. O executor é processo. Por isso que ele tem uma parte de impaciência em relação às pessoas. Então me diz, a gente estava falando sobre a secretária. Será que é mesmo bom ter uma secretária 100% executora? 100% não, mas muito executora? Porque o que eu falei? Tem um lado positivo, mas o lado negativo é a impaciência. Ela desconsidera um pouco as pessoas ao redor dela. Ela simplesmente, ela toca a bola, sabe? Eu preciso resolver isso. Se alguém tá falando comigo aqui, ela deixa a pessoa falando e ela foca naquele negócio que ela tem para resolver. O que vocês acham para a parte de recepção? É interessante ter alguém executor? Para recepção, se você tiver uma pessoa com muito executor, ela vai te entregar tudo que você pede. Só que, lembra que o foco dela é em processo? O foco dela não é em pessoa? Então pode ser que não seja uma boa você ter uma executora nata e muito, muito executora, né? Mas lembra que eu falei para vocês que o perfil, ele é o dominante e ele carrega outros também. Mas às vezes ela tem um outro perfil junto. E aí pode ser que seja interessante, tá? E mesmo que seja executora, lembrando que a gente está falando apenas de um perfil, sem considerar que você vai treinar, nem sem considerar que você vai ajudá-la a melhorar em alguns aspectos, tá certo? Mas é importante você entender ali como que a pessoa se comporta, mas ela pode sim se adaptar ao cargo de recepção. Mas claro, se você tiver um perfil ali nato, um perfil que já é dela, que a gente vai entrar nesse próximo perfil, vai facilitar o seu processo aí de treinamento, tá certo? Então tá, então a gente falou do perfil executor. Vamos pro próximo perfil, que é o perfil comunicador, tá? O próprio nome também já diz, né? É uma pessoa falante, é uma pessoa que gosta de conversar, é uma pessoa que influencia as outras pessoas, né? Sabe aquela pessoa que, quando você tá numa roda, só dá ela ali falando? Uma pessoa que ela chama mesmo a atenção, que ela gosta de, né, de estar ali, ela gosta de confete, ela gosta de ser vista também, é uma pessoa que gosta de falar.
comunicação pura, na veia. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa muito otimista, é uma pessoa que ela tem muitas ideias, é uma pessoa criativa também, ela tem essa facilidade, ela é extrovertida, ela é simpática, certo? É tagarela, é o famoso tagarela, tem facilidade de relacionamento. E aí, o que vocês acham? O foco dessa pessoa é processos ou é foco em pessoas? Pessoas, né? Comunicador tem o foco em pessoas. Lembra dos dois focos, processo e pessoa? O executor em processo, em operação, em resultado, e o foco da comunicadora, do comunicador em pessoa, certo? E qual que é o ponto de atenção? Então, entende que para uma secretária, para uma recepcionista, seria muito da hora se a gente tivesse uma pessoa comunicadora? Pensa comigo. Bacana, né? Uma pessoa que vai atender bem seus clientes, que vai saber se relacionar ali com todo mundo, que vai se adaptar, que é criativa, que vai te ajudar, é uma pessoa animada, né? Então, olha para você ver. Já saí do executor ali e já estou pensando numa secretária mais comunicadora. Uma secretária seria muito importante que ela fosse do perfil comunicador, que é essa pessoa simpática, extrovertida, de fácil relacionamento, que fala bastante, que não tem vergonha, que gosta, né, de estar entre pessoas. Só que, por outro lado, eu não falei o ponto de atenção dessa pessoa. Essa pessoa, o comunicador, ele é tão voltado para pessoas, mas tão voltado para conversa, tão voltado para falar, né, que ele deixa por procrastinar. Ele esquece das coisas que ele tem para fazer. Por quê? Porque fala demais. É aquela pessoa que só quer... Pum, processo perdido. Essa pessoa deixa passar serviço. Essa pessoa... E não é por maldade, né? Mas essa pessoa tem um déficit aí que é a tal da procrastinação, porque ela é muito voltada para pessoas. Ela esquece dos processos. Então, olha para você ver como a gente já tem aí uma diferença entre executor e comunicador. Então, às vezes, a sua secretária ela é uma excelente pessoa para conversar com seus pacientes, para fidelizar seus pacientes. Seus pacientes amam essa pessoa, mas ela tem um problema na procrastinação. Você pede alguma coisa, ela não te entrega, ou então ela fica enrolando demais, sabe? Então agora que você entende que esse ponto de atenção, que não é porque ela faz por maldade, mas é algo do perfil dela, ela tem dificuldade mesmo. Então agora você pode pensar em como ajudá-la nesse processo, né? Então, aí é parte da estratégia de dominar o perfil comportamental, de ajudar, de desenvolver a sua pessoa, de desenvolver a sua secretária, para que ela seja um avião na comunicação, mas que não seja ali uma bicicletinha nos processos, tá certo? Planejador é aquela pessoa calma, é aquela pessoa muito, 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 muito tranquila. Ela pensa demais antes de tomar qualquer decisão, sabe? Aquela pessoa assim que ela é muito querida, muito também, ela é empática. É uma pessoa que ela sempre pensa demais nos outros, ela deixa de fazer para ela, para te agradar. Geralmente na nossa família tem vários, né? Eu conheço assim, pessoas dentro da minha família que se alguém virar para ela e falar assim, nossa, que blusa bonita, você fala, toma, pode ficar para você, ela vai ficar melhor em você. Sabe aquela pessoa que mal pensa nela, ela sempre tá pensando nos outros, sempre quer agradar. É aquela pessoa que geralmente é difícil alguém falar não gosto daquela pessoa, porque é uma pessoa que agrada quase que todo mundo, é uma pessoa muito, 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 muito assim, tranquila, sabe? De relacionamento também fácil. Vamos pro ponto de atenção. É uma pessoa, por mais que ela é muito paciente, ela é muito indecisa. É uma pessoa, de certa forma, insegura. Ela é difícil de tomar decisões, ela sempre fica ali com medo, sabe? Ai, meu Deus, se eu fizer assim, será que vai dar certo? Se eu fizer assim, será que dá errado? Ai, e acaba que fica muito em cima do muro e que não toma muitas decisões. É uma pessoa frágil, uma pessoa sensível, que qualquer coisa assim que você fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais direto, é uma pessoa que se sente muito abalada e que tem a tendência a chorar e que se sente mal, e enfim. Então, é uma pessoa, de certa forma, organizada, né? O jeitinho dela ali, ela é organizada, ela gosta de planejar, ela gosta de sentar, de olhar para aquilo, mas é uma pessoa também que tende a procrastinar. Por quê? Porque ela é indecisa, ela tem medo, ela depende da aprovação de outras pessoas, ela não consegue fazer sozinha ali, ela é muito insegura. É uma pessoa que, de repente, um paciente fala assim, ó, mas esse horário eu não vou poder ir, você pode tal dia, pode marcar eu tal dia e tal hora?
Aí, naquele momento, ela vira e fala assim, ai, meu Deus, se eu marcar esse dia, essa hora, será que a doutora vai deixar? Será que ela vai achar ruim? Será que ela vai brigar comigo? E não sei o quê, e blá, blá, blá. E aí, ela fica naquela indecisão, naquela insegurança, e ela não vai pra cima, sabe? Ela não leva nem pro dentista com medo do que o dentista vai falar, ah, mas eu já te falei que esse horário eu já não vou estar aqui. E ela nem devolve pro paciente. Então, é aquela pessoa que acaba por procrastinar por medo de tomar essas decisões. Ela não tem muita alçada, muita autonomia, ela sempre depende de pessoas que a aprovem, tá certo? Então, para um perfil que seja dominante ali na recepção, não é um perfil muito bacana, tá? É uma pessoa que sempre vai depender ali, vai, se você não desenvolver, ela é muito tranquila, muito calma, todo mundo gosta dela, mas em questão de processos, também falha, tá bom? Então, é o outro perfil que é focado em pessoas, né? Eu tinha falado para vocês que o processo era o executor e, consequentemente, se eu falei que era 2 e até agora só foi 2 em pessoas, o próximo é o analista, que também é processos, tá? Então, pessoas, comunicador e planejador. Processos, executor e analista, beleza? Vamos para o analista agora? Então, a gente falou aqui já do executor, a gente já falou do comunicador, a gente já falou do planejador e agora a gente vai falar do analista. O analista é uma pessoa, ó, o nome também já diz, então prestem atenção. Quando você lembrar do perfil, o próprio nome já vai te falar alguma coisa que remete a lembrar, tá bom? O analista é uma pessoa muito organizada, também é uma pessoa calma. Ele pode se confundir muito ali com o planejador em alguns detalhes, tá? Em algumas características, só que ele é completamente perfeccionista. É aquela pessoa que muitas vezes ela deixa de fazer por não estar do jeito ideal. Só que esse jeito ideal é difícil que o analista consiga falar, nossa, agora ficou bom. Sabe aqueles dentistas que não postam casos de antes e depois porque falar não tá bom ainda? Sabe aqueles dentistas que falam, eu não vou nas redes sociais não, porque eu não converso bem, eu não sei se tá certo isso, e que realmente, assim, enquanto não tá perfeito, não faz. Então também tem um lado de procrastinar aqui, mas é um procrastinar diferente. Não é por não fazer, porque essa pessoa, ela é voltada para processos, só que ela tem que estar, assim, 100% perfeito. Né? É detalhista, é aquela pessoa realmente analista, que vai olhar tintim por tintim. Se tem que está pedindo lá vamos fazer uma moldagem aqui com o paciente, tá falando que tem que ser um scoop lá e mais 2 barrinhas de água. Se passa 1 ml a mais, meu Deus, peraí. Deixa eu tirar aqui, porque não pode, aí mede de novo. Ai, não, deu errado. Na hora que tá misturando, já tá assim, ó. É uma pessoa pessimista, tá? Deixa eu te falar. Aí ela tá lá mexendo ali no grau e de repente, não vai dar certo, esse negócio vai dar errado, eu coloquei 1 ml a mais, isso aqui. Aí o paciente tá lá, acabou esperando, ó, vamos fazer de novo. Aí joga fora. Deixa eu fazer mais uma vez. Aí vai lá, pega de novo e coloca. Aí na hora que vai medir a água, fica lá mais 40 minutos medindo a água. E aí coloca lá. Ai, meu Deus do céu, eu acho que agora tá faltando pó. Mas se eu colocar pó agora, vai engruvinhar, vai fazer bolinho, não sei o que. Ai, não vai dar certo, não. Aí vira pro paciente e fala assim, vamos marcar um outro dia? Porque, olha, não tá saindo perfeito hoje. Hoje a temperatura não tá boa. A água tá influenciando aqui na minha manipulação. Gente, é detalhista ao extremo, tá? É bom por algum lado? Sim, com certeza, né? Tem pessoas que, quando são detalhistas, perfeccionistas, são aqueles trabalhos maravilhosos, tem perfil artístico, né? Mas, por outro lado, te impede de realizar muitas coisas, né? Porque enquanto não tá no seu ali detector de perfeição, não sai. Então é uma pessoa que tende a ser pessimista, porque para ela quase que nunca é aprovado as situações. Então imagina agora uma secretária assim. O que vocês acreditam, né, que essa secretária pode ter de ruim? Ela tem foco em processo? Tem. É bom porque ela vai olhar toda a sua lista de pacientes que faltaram, ela vai entrar em contato com cada um, mas se tiver agenda furada, alguém desmarcou, acabou o dia para ela, porque falhou a agenda, porque ela não te entregou a agenda perfeita, porque tem buraco, aí ela muda o humor, e aí ela não vai atender bem as pessoas. Então entende como cada perfil tem um ponto forte e tem um ponto fraco? Agora me diz uma coisa, a gente não tá falando só de auxiliar, tem outros setores dentro da clínica, né? Então vamos lá, vamos pensar em outros setores. Uma SB, por exemplo, não seria bacana ela ser também um pouco analista?
né? Claro, ela não vai conversar direitinho com o meu paciente, porque o comunicador conversa melhor, mas ela vai executar com perfeição. Então, se eu vou fazer, faz uma mistura aí de hidrocê, ou fulana, ela vai colocar certinho ali, a gente vai lá e espatula. Ela vai colocar a mesa clínica ali montada para você entrar para uma cirurgia, tá impecável aquela mesa, sabe? Com tudo certinho, na ordem certinha, até os milímetros assim certinho entre um instrumental e outro. Questão de biossegurança, ela não queima o campo de jeito nenhum, porque ela é detalhista, ela aprendeu o processo, ela vai executar de forma perfeita. Então, o auxiliar, que às vezes não tem tanto contato com o paciente, olha para você ver, pode ser uma pessoa mais voltada, né, para o analista. Agora, para a recepção, pode ser uma pessoa mais voltada para o comunicador. Então, entende que quando você reconhece os perfis, você consegue até falar, eu acho que a minha secretária e minha auxiliar estão invertidas. Eu acho que essa é essa e essa é essa. E se eu trocar? Muitas vezes, quando você faz isso daqui, decola, muda. Por quê? Porque você não tinha entendimento sobre o perfil comportamental, né? Você não tinha ideia o porquê que as coisas aconteciam. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é muito importante você entender primeiro qual que é o cargo que você está ofertando aí, né? Então, é recepção? É ASB? É setor comercial de vendas? O que é, né? Então, mediante isso, você vai avaliar na pessoa esses perfis, certo? Então, você vai fazer algumas perguntas. Primeiro, tem duas formas. A forma mais fácil e mais segura, e tem a forma mais difícil e que pode ser que não dê tão certo, mas você tem duas opções de escolha, tá? A primeira parte é você já aplicar o teste nas pessoas aí selecionadas. Então, vamos lá, você está fazendo uma entrevista. O ideal é que você selecione primeiro, converse com as pessoas, entenda ali, né, na conversa se você gostou, se você foi com jeito. Já começa a fazer algumas perguntas que você consegue. Nossa, mediante isso, ela me respondeu. Vamos supor que você pergunta assim, me fala 3 qualidades e 3 defeitos seus. Me fala como as pessoas te enxergam. 3 pontos que ela te enxerga e 3 pontos que você acredita que você se enxerga. Mediante o que as pessoas estão te falando, as características, você já consegue olhar para os perfis e falar, e essa daqui, ela tá querendo me dizer que ela é mais voltada para esse. Então, você já tem uma ideia, você já tem uma percepção. Mas, claro que quanto mais você se aprofundar nesse assunto, mais rápido você vai pegar ali o perfil da pessoa só numa simples conversa. Numa conversa com a pessoa, às vezes, no jeito dela ali de agir, eu já identifico. Ou então, assim, ou se eu não identifico, eu já elimino pelo menos 2, tá bom? Então, é importante, porque uma contratação certa, né? Você não perde. Uma contratação certa, você aumenta o seu faturamento. Você vai ter pessoas certas no lugar certo. Então, grandes empresas aí que são mais tecnológicas, né, que já estão mais voltadas aí para essa área aí de humanização, elas aplicam esse teste em todos os funcionários. Por quê? Porque tenho certeza absoluta que pessoas certas em cargos errados não produzem. E pessoas erradas em cargos também que não estão certos não vão te entregar resultados, certo? Então, é muito importante que você contrate certo, que as pessoas estejam na área dela de talento, onde elas sofrem menos pressão, onde é mais fácil ela realizar aquele trabalho. Exemplo, vamos lá, a gente falou do executor que ele gosta, ele é movido a desafio. Tá bom? Então, como que eu vou colocar um cargo com muita meta para uma pessoa que odeia desafio? Ela não vai se desenvolver, ela vai ficar estressada. Vamos pegar um planejador que é sensível, um planejador que é muito calmo, que é inseguro. Vai lá, põe meta para essa pessoa e fica em cima dela para você ver o que ela vai fazer. Ela vai espanar, ela vai chorar, ela vai se trancar no banheiro, ela vai ter síndrome do pânico, ela vai ter tudo que você pensar. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente não pode apertar, não pode pressionar, mas ela tem vários talentos em outro setor, entende? Agora, vamos supor que eu pegue um executor que gosta de desafio e eu trato ele como um planejador ou um comunicador, por exemplo. Eu chego nele e falo assim, nossa, que belo trabalho que você fez, é assim mesmo, nossa, me surpreendeu, parabéns, você foi excepcional. Sabe o que ele vai falar?
se dane, eu quero é resultado, entendeu? Ele não vai, o parabéns que você dá, a palavra de compreensão, né, aquele confete que você joga, para ele não faz o menor sentido, ele quer desafio. Agora, se você chega nele e fala assim, fulano, vamos, eu acredito que você pode, eu sei que você é uma pessoa que é focada, que bate no peito, carrega consigo, a gente precisa desse número até tal data. Você acha que pode? Pode. Vamos junto? Vamos. Eu duvido, então, que você faça isso daí. Não, eu quero ver mesmo. Você deu desafio para a pessoa ela vai entregar e ela vai trabalhar motivada um mês para poder te entregar aquilo, porque ela é movida a desafio. Agora, se você faz isso com um perfil diferente, você acaba com essa pessoa, entende? E aí, por isso que muitas vezes você fala assim, ai, nossa, eu vejo que tem tantas equipes que dão certo, que entregam os resultados, eu tenho tanta vontade de fazer com que a minha clínica seja igual àquela, que todo mundo trabalhe em sintonia. Trabalha em sintonia por quê? Porque o gestor, ele entendeu que perfil comportamental é importante, que gerir pessoas é importante, e ele consegue colocar as pessoas certas no cargo certos, ele consegue motivar as pessoas mediante o perfil delas, e melhor ainda, eles conseguem bonificar a pessoa mediante o perfil dela. Quando eu digo bonificar, não estou falando de dinheiro, estou falando de bônus. Então, exemplo, o executor, muitas vezes é uma pessoa que ele tá voltada ao crescimento, sabe? Em querer ser mais, ele nunca fica parado. Então, muitas vezes o dinheiro é algo que realmente motive um executor, tá? Mas vamos supor que você pegue aí um planejador, que é uma pessoa muito tranquila, muito serena, uma pessoa que tem valores altos para a família, né? Nossa, minha família acima de tudo, é sempre mais eles do que eu. E aí você fala para a pessoa assim, olha, fulano, se a gente bater a nossa meta do mês, eu vou te dar X reais. Ela vai falar, legal, muito bom, vou adorar, mas ela não vai se empolgar, sabe? Por quê? Porque o valor dela, a gente já tá falando de valor, não perfil, o valor dela é muito mais pessoas, é muito mais voltada à família. Então, se você pega essa pessoa e fala assim, vou te dar um bônus se a gente bater essa meta, que vai ser um jantar com a sua família, ou então um final de semana ali num resort, ou então uma viagem, ou então tudo que envolver a família, que envolver os outros, isso vai motivar essa pessoa vai, correr atrás do executor e vai te entregar, entendeu? Mas o que? Você bonificou diferente, você entregou, você motivou ela de forma do perfil dela, entende? Agora, se você pega e faz a mesma coisa pro executor, vai falar, família o quê? E pode ser que ele até, né, tenha um valor alto para a família, mas não é isso que vai motivar ele, é o desafio, tá certo? Então, como que isso pode aumentar seu faturamento? Falei tudo antes da hora, né? Entendendo o perfil, galera, você consegue motivar as pessoas a entregar mais resultados. Entregar mais resultados significa aumentar os seus números. E aumentar os seus números pode ser de faturamento, pode ser o seu lucro, pode ser diminuição de despesa, né? Uma pessoa que é detalhista, por exemplo, um analista, olhar para suas despesas, ele vai conseguir enxergar o erro ali, rápido, doutora, a gente está comprando errado, porque essa lista a gente não está cotando em vários lugares, porque ela é focada em detalhes. Então, olha para você ver, quando você coloca as coisas certas nas mãos das pessoas certas. Tudo flui, tudo funciona. Dá um exemplo para vocês. Na minha clínica, como eu tenho bastante gente lá, a gente está em 20 pessoas, né? 7 dentistas e 13 colaboradores. Mediante as tarefas que eu preciso executar, eu coloco as pessoas que precisam do talento delas, do perfil delas para executar aquelas tarefas, certo? Então, vamos supor, eu preciso de alguma coisa mais dar aquela arrancada maior naquele mês. Eu pego pessoas executoras. Eu preciso de fazer um relacionamento mais próximo do paciente, uma fidelização, um encantamento. Eu pego os comunicadores. Eu preciso de alguém que é calmo, que é sereno, uma pessoa que se doa mais. Eu ponho para trabalhar ali os planejadores. Eu preciso de detalhe, eu preciso de foco, de atenção, eu preciso de coisas mais perfeitas. Eu pego os analistas. Então, cada trabalho eu coloco na mão de um. E é aí que as coisas mudam. Eu tô lá, sentada. Vamos supor que eu sou uma dentista perfeccionista, eu sou uma dentista detalhista, eu sou uma dentista analista, uma dentista assim que gosta da técnica redondinha. Nossa, não, na apostila me falou que tem que ser feito todas essas etapas, não posso engolir nenhuma etapa, porque senão não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, aí o pessimismo vem, não sei o que, mas assim, sou essa pessoa, tá? Vamos supor. Aí chegou um paciente para fazer uma avaliação comigo,
e eu que tenho que passar o orçamento, tá bom? Aí o paciente sentou, aí eu falei pra minha auxiliar assim, pega pra mim os instrumentais, né, o meu kit clínico e tal, aí eu vou olhar pra ver se realmente tá tudo embalado, certinho, né, e aí eu abro aquele pacotinho assim, sem rasgar, porque assim, tem dentista que pega, né, o grau ali, ó, e faz assim, ó, rasga, mete o dedão no meio e já arrebenta. Meu, quer fazer isso na frente do analista, ele até arrepia, que você rasgou o negócio no meio. Não, tem que ser na pontinha, assim, tem que abrir assim, ó. Sem pegar a unha assim, fazer assim, abrir o pacotinho, o analista é assim. Aí ele tira com cuidado, né, a pinça, a sonda ali, o espelhinho assim, e põe tudo assim, milimétrico. Aí começa aquela avaliação, né, nossa, dente por dente, vê tudo ali, vai anotando, para, aí ele tira a luva, anota, nananana, aí ele volta a luva e vê mais um pouquinho, aí ele tira a luva e anota. Gente, olha isso. O executor vendo isso, eu sou executora, né? Eu até arrepio aqui, ó, de ver uma pessoa assim, não tem paciente. Mas vamos lá. Nada contra, ó, a gente tá falando de aumentar o espaço de consideração, mas eu tô tentando me colocar no lugar dessa pessoa, né? Mas já tô com um tique nervoso aqui. Aí, tá fazendo a avaliação e vamos supor, galera, que o paciente seja a Flávia, o paciente seja o executor da história. E ele tá vendo essa paciência de Jó ali do dentista. E ele já tá assim com a perna assim na cadeira. Querendo levantar, sabe? Tipo, ele não vê a hora de ir embora. Você perdeu esse paciente já na lata, já era, acabou. Ele tá doido pra levantar da cadeira e ó, zarpar, cascar fora. Que dentista enrolado, ele ainda nem fez minha avaliação, eu tô com pressa, tem um monte de coisa que fazer, minha filha, vamos você aí abrindo um pacote desse jeito, rasga essa merda, né, vamos, desenvolve. Então, o paciente executor, ele é assim, ele não tem paciência. E aí, se você é o dentista analista, se você não conhece o perfil do outro, você perde o paciente na lata. Então, o que adianta você investir em marketing, trazer paciente, aí o paciente chega, você não entende de pessoas, você não entende de perfil comportamental, aí você, analista, vai lá tratar um paciente, fazer uma avaliação no paciente executor. Você perdeu, já era, tchau, muito obrigada, ele vai embora. Ele já começa a levantar da cadeira e fala, doutor, depois você manda o orçamento aí pelo WhatsApp. Por quê? Porque ele tem pressa, ele é ágil. O perfil dele é diferente do seu. Então, como que você perde esse paciente? Por não se moldar a ele. Então, eu entendo, você é analista, você é focado em detalhes, mas se você percebeu que o paciente lá da recepção, e tem como você perceber o paciente desde a recepção, ele vira para a secretária de 5 minutos, vai demorar? Ou então ele já chega assim, onde que eu sinto? O executor é assim, né? Ele é focado em processo, ele quer ir lá resolver o negócio dele. Se você já percebeu, a secretária já te sinalizou, doutor, o paciente que está te esperando, ele é executor. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar se moldar a ele. Claro que você não vai ser um executor, mas você vai deixar de ser analista naquele momento, entendeu? Então, tá. Você senta lá e fala assim, agora eu vou passar o orçamento pro executor. Executor, vem cá. Olha aqui, ó. A gente precisa fazer uma coroa metalo-cerâmica. Sabe como que funciona uma coroa metalo-cerâmica? É uma coroa que primeiro ela tem que ser revestida por metal, aí a gente deixa um espaço onde a gente coloca a cerâmica. A cerâmica é a mesma coisa que uma porcelana. Ela é feita... Minha filha, aí o executor já levantou nessa hora e vai falar assim, onde que eu pago? Que dia que eu vou começar meu tratamento? Pelo amor de Deus, doutor, eu preciso começar, eu não quero saber o que é metal, o que é cerâmica. Ele é assim. Agora, se a gente faz o contrário, vamos supor que eu sou uma dentista executora e eu pego um paciente analista ou um paciente planejador, por exemplo, ou um comunicador também. O comunicador precisa de conversar, o planejador precisa se sentir seguro, o analista precisa de detalhe, mas eu sou executora. Aí eu viro para ele e eu falo assim, então, paciente, é o seguinte, vem cá, a gente viu aqui, você precisa fazer uma coroa metalo-cerâmica, tá certo? E a gente já pode começar já amanhã? Ou hoje mesmo, você já quer começar agora? O executor é assim, né? Ele encaixa todo mundo e vai. Pô. Aí tá, aí a pessoa pega e fala assim, não, doutor. Aí o comunicador vai embora porque ele achou um absurdo, que você só olhou pro papel, que você não olhou na cara dele, que você nem conversou com ele e foi embora. Não gostou de você. O planejador vai falar, meu Deus, mas ele já quer que eu comece agora. Eu nem conversei com meu marido, eu nem conversei com a minha esposa, com meu cachorro, com meu papagaio. Como que faz? Não gostei não. Ele não me deu tempo, ele não me deu nem conversa. Não vou nesse doutor não. E se é um analista, ele vai falar assim, como assim? Como que você vai fazer uma coroa? Você não me deu as outras opções? Você só falou dessa metalo-cerâmica aí, mas você não me falou quais que existem? Como que é feito? Que metal é esse que tá aí dentro dessa coroa?
Qual que é o tipo de metal? Qual que é a liga metálica? Quem que vai fazer? A quantos graus Celsius ele vai pro forno? Gente, entende como é importante a gente saber, porque se eu sei que eu tô com um analista, eu vou detalhar tudo para ele. Eu vou colocar pontualmente tudo que é tudo, blá, blá, blá. Mas se é um planejador, eu vou deixar ele num ambiente seguro, eu vou mostrar para ele um antes e depois, porque ele precisa de segurança. Eu vou tentar trazer ele com uma avaliação junto com já o esposo, com o cachorro, com o papagaio, com não sei quem, né? Porque ele precisa de aprovação externa. Se é um comunicador, mas eu vou puxar a conversa, eu vou perguntar como que a filha tá, como que a cunhada está, e o cachorro, o que ele come, que ração que é. Então, entende como você vai conseguir fechar muito mais tratamento quando você entende perfil comportamental? Uma ideia, um funcionário meu acabou de conhecer um paciente, ela liga para outra e fala assim, doutor, vamos passar esse paciente pro doutor Murilo, porque ele é muito comunicador, esse paciente, ele tá aqui falando horas na minha cabeça, e o doutor Murilo gosta de conversar e também é planejador, tem paciência, vamos passar esse paciente para ele? Então a gente já até coloca o paciente pro dentista certo, para o quê? Para dar match, né? Para dar conexão. É mais fácil uma pessoa do mesmo perfil tratar a outra, muito mais fácil. Então a gente, ao entender, a minha equipe toda, todo mundo entende perfil comportamental, a gente já sabe direcionar o paciente para o dentista certo. Eu tenho 7 dentistas. Quando chega um paciente analista, eu já mando para esse doutor. Chega um paciente executor, vem com a mãe. Chega um paciente planejador, comunicador, manda pro Murilo. Então a gente vai colocando ali pra Fernanda, minha irmã, a gente vai colocando todo mundo com o perfil certo. Claro que desde que bate as especialidades, né? Porque tem especialidade que realmente não bate, mas a gente consegue se moldar. Sabendo o perfil, a gente se molda, fecha muito melhor. Nosso índice de conversão é altíssimo, justamente por entender também isso. Né? Claro que tem técnicas de venda, tem técnicas gatilhos mentais de persuasão, a gente sabe vender, a gente sabe se conectar, a gente faz a parte de encantamento de paciente muito forte, isso é pesado, que a gente dá muito valor para isso, mas ao mesmo tempo a gente coloca o paciente sempre em bom estado, ou seja, ele se sente em casa mediante o perfil dele. Hoje, né, todo relacionamento ele tá sendo muito difícil, né? Às vezes você fala alguma coisa, as pessoas se distorcem, as pessoas levam para o outro lado. Enfim, quando você entende como a pessoa do outro lado você já dá uma segurada, sabe? Você fala, não vou perder esse tempo com isso, não. Eu não vou fazer... Nossa, gente, antes eu só falava. Hoje, eu penso 10 vezes antes de falar. 10 vezes. Por quê? Porque comunicação não é o que você fala, mas sim como o outro entende. Então, você tem que tomar muito cuidado.